Olá, pessoal. Hoje nós temos em mãos um material que é, francamente, um pouco perturbador. Ah, sem dúvida. Mas ao mesmo tempo é absolutamente brilhante, né? Exatamente. Para quem acompanha a gente, a nossa exploração de hoje vai dissecar um conjunto de textos e notas de sistema que funcionam quase como, tipo, um manual de TI distópico para a nossa própria biologia. É uma definição perfeita. E as fontes principais de hoje incluem ensaios como O Perigo Sistêmico da Sinceridade Radical e umas anotações muito fascinantes sobre o que os autores chamam de involução digital. Uhum. O mais louco é que eles não analisam a condição humana pela lente da psicologia ou da filosofia tradicional, sabe? Eles tratam os nossos comportamentos, o nosso cansaço diário e aquelas angústias como um problema literal de hardware e software. E literalmente como máquinas. Isso. E a nossa missão nessa análise profunda é tentar entender por que os nossos cérebros parecem estar operando em constante estado de curto-circuito no ambiente moderno. E, claro, investigar se a tal sinceridade radical proposta pelos textos é realmente o hack definitivo para contornar essa falha. Certo, vamos desempacotar isso. Bom, o que é muito legal dessa abordagem metafórica é que ela é uma ferramenta muito afiada para diagnosticar o nosso atual estado de exaustão coletiva, sabe? Com certeza. Ao tratar a evolução humana como uma série de lançamentos de versões de sistema operacional, os documentos traduzem conceitos bem complexos da neurociência para uma linguagem super tangível. Fica fácil de visualizar. Exato. Fica muito mais claro compreender que a raiz desse cansaço crônico que tanta gente relata hoje não deriva de, não é uma falha moral ou falta de resiliência. Não é preguiça. Não. É um erro técnico básico na forma como a nossa infraestrutura biológica interage com o ambiente atual. E o ponto de partida deles para ilustrar esse erro técnico é hilário, cara. A analogia central descreve a humanidade atual como a build V0.9. Nossa, sim. A versão beta eterna. Exatamente. Somos uma versão beta de um software rodando sem grandes atualizações estruturais desde o Paleolítico. A gente nunca recebeu patches de correção para os bugs originais. Nenhum patch. Aí o resultado prático, segundo os textos, é que a gente está basicamente tentando rodar um jogo pesadíssimo, de última geração, tipo Cyberpunk 2077, dentro de um celular bem antigo, o Nokia 3310. É a imagem perfeita. A nossa consciência foi perfeitamente calibrada ao longo de milênios para interpretar pegadas na lama. Calcular a trajetória de uma lança, né? Isso, reconhecer um padrão climático no céu. E não para processar de forma infinita um feed de vídeos curtos luminosos. O que é fascinante aqui é a forma como essa incompatibilidade de sistema se manifesta fisicamente no organismo humano. O choque biológico. Isso. Gerando o que os documentos classificam como o paradoxo do predador inexistente. É essencial lembrar que o nosso sistema límbico, que é aquela estrutura cerebral super primitiva herdada de ancestrais e que é profundamente soldada na nossa placa-mãe... É a raiz de tudo. Sim. Ele opera num modo de vigilância e defesa implacável. Essa estrutura simplesmente não tem a capacidade de atualizar o banco de dados para diferenciar ameaças modernas de perigos físicos reais. Mas até que ponto essa confusão biológica vai? Porque as fontes sugerem que o corpo realmente reage a uma notificação de escritório como se fosse um risco de morte iminente. Tipo, literal. De forma bastante literal. Quando um e-mail passivo-agressivo do RH chega com aquela tag de urgente, a amígdala cerebral não consegue contextualizar aquilo como só um aborrecimento burocrático. Para ela é um risco. A leitura neurológica é que tem um tigre dentes de sabre prestes a atacar. E aí o corpo reage inundando a corrente sanguínea com cortisol e adrenalina. Preparando o músculo para lutar. Para luta corporal ou para uma fuga desesperada. O grande problema é que esse organismo lotado de hormônio de estresse, ele está sentado, imóvel numa cadeira ergonômica. Sob aquelas luzes artificiais, frias, né? Exato. A única fuga física que o ambiente de hoje permite é uma caminhada lenta até a máquina de café. É verdade. O firewall emocional passa a viver permanentemente em chamas, porque não tem descarga física para esse alerta. Nossa, e isso se conecta direto com outro bug colossal que as notas apontam. O tal do módulo de comparação social. Quem estuda antropologia já deve ter ouvido falar do número de Dunbar. Aquele limite de pessoas. Isso.
A teoria diz que o nosso hardware cerebral foi desenhado para gerenciar relações e métricas de status com um grupo de, no máximo, 150 indivíduos. Essa era a dimensão da nossa tribo original. O algoritmo de sucesso era bem rudimentar, na verdade. Era uma matemática simples. Sim, a pessoa avaliava tipo, eu caço melhor que o vizinho da caverna ali do lado, eu tenho mais frutas estocadas para o inverno. Sendo a resposta positiva, o cérebro simplesmente liberava a sensação de segurança. Ponto. O colapso total ocorre quando a gente conecta esse módulo paleolítico, que é perfeito para 150 pessoas, numa rede global de fibra ótica. De repente, o processador não está mais medindo status contra os membros da própria aldeia. Ele tenta, totalmente em vão, processar métricas de sucesso num grupo de 8 bilhões de pessoas. É informação demais. O cérebro primitivo observa recortes hipereditados, sabe? Pessoas no Instagram ostentando o abdômen esculpido enquanto passam férias em iate de luxo no Dubai. E o sistema tenta assimilar essas imagens como um novo padrão normal da tribo. Sendo que não é real. E enquanto isso, quem escuta a gente agora pode estar exausto comendo cereal direto da caixa de papelão de madrugada. O choque entre essa realidade tátil e a simulação digital infinita gera um loop de insuficiência crônica, trava a CPU de vez. E é crucial destacar, como as fontes fazem, que sentir essa sobrecarga não é fraqueza pessoal. De jeito nenhum. É uma limitação estrutural de hardware levada muito além da capacidade do projeto. É literalmente a definição de uma tempestade perfeita de estímulos. E o 4 se agrava muito quando os textos passam a descrever o que chamo de sequestro da nossa mecânica biológica de recompensa. Olha, as descrições que eles usam nessa parte são viscerais. Eles propõem que o corpo humano hoje foi rebaixado à função de um adaptador de carne. Essa frase é muito forte. Um tripé biológico cuja única utilidade que sobrou é transportar e nutrir o polegar. Sim, o polegar é o órgão vital agora. Exato, na era hiperconectada, ele existe num espasmo perpétuo de scroll, num desespero de cavar um buraco no fundo do vidro do aparelho. O olhar fixo e vazio vira só um protetor de tela, e aquela postura curvada é descrita como a nova posição fetal. E essa postura curvada, é bom a gente lembrar, não é só um problema ortopédico. Ela é o sintoma visível de um hackeamento muito mais profundo. Ao longo da nossa evolução, encontrar uma fonte de calorias raras, tipo um mel ou uma fruta silvestre, acionava uma liberação absurda de dopamina. Era a comemoração do cérebro. Era um mecanismo vital para garantir que o indivíduo lembrasse o caminho de volta que é a comida. Hoje, os engenheiros de software replicaram perfeitamente a mesma cascata química usando o quê? Luzes vermelhas de notificação. E likes intermitentes, né? Exatamente. A descoberta do mel foi substituída pelo like na foto da torrada de abacate. O sistema de recompensa foi hackeado. A parte primitiva do cérebro não sabe a diferença de valor real. Ela só registra que um recurso essencial foi capturado. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. As fontes juntam isso tudo no que eles chamam de mapa da involução. A tese deles é que a gente não está só travado, a gente está sofrendo downgrades estruturais ativos. A gente está perdendo funcionalidade. Sim. A nossa memória RAM afetiva está ficando insuficiente. Incapaz de reter interações profundas, substituindo memórias por uma névoa de pixels que some a cada rolagem. A identidade virou branding. Tudo é produto. Porque identidades empacotadas performam melhor no algoritmo. E a pior parte é o rebaixamento do córtex pré-frontal, a parte lógica da coisa, para um modo de economia de energia. Enquanto isso, o sistema límbico assume o controle. Operando como um hamster em pânico. Numa roda de tendências que não dura nem uma semana. E essa transferência de poder para o sistema límbico gera os bugs do neocórtex, o glitch da simulação de cenários. O nosso neocórtex evoluiu para prever movimento de presa, planejar caça complexa. No mundo moderno, sem caça, essa superpotência de processamento é redirecionada de forma neurótica. É tipo usar um supercomputador para jogar paciência, mas de um jeito que gera muito sofrimento. É bem isso. O cérebro queima a bateria metabólica para passar 4 horas simulando uma discussão imaginária durante o banho. Quem nunca, né? Ele roda milhares de variáveis de cenários catastróficos na memória cache e gasta energia com eventos sociais que nunca aconteceram.
E, além disso, o material aborda 2 outros bugs enormes: a saturação de escolha e a tolerância zero à latência. A saturação de escolha atinge todo mundo hoje em dia. A gente evoluiu para decisões binárias. Come a raiz ou não come a raiz. Hoje a mente colapsa tentando escolher entre 50 marcas de sabão em pó, ou com aquele monte de miniatura no streaming. Aquela paralisia clássica. A pessoa passa 2 horas rodando o menu da Netflix, sobrecarregada, para acabar vendo a mesma sitcom de 1998 pela 15ª vez. O cérebro só implora por um padrão seguro. E a intolerância à latência é assustadora. Antigamente o tempo era a agricultura. Plantava e esperava meses. O indivíduo moderno tem pico de pressão alta e cortisol só porque o elevador parou em todos os andares. Ou porque a internet demorou 4 segundos. A arquitetura neurológica perdeu elasticidade para esperar. E é nesse limite de ruptura, quando a máquina aquece demais e a CPU existencial não suporta o tráfego, que surge a anomalia mais fascinante desses textos: a sinceridade radical. E o que difere a abordagem deles de outros textos é que eles não tratam isso com aquele ar romântico de iluminação espiritual, sabe? Não tem nada de místico. Mas como eles separam isso de ser só mal educado? De grosseria. A diferença está na motivação. A sinceridade radical aqui não nasce da vontade de ofender ninguém. Nasce da mais pura exaustão metabólica. O indivíduo abandona os filtros de autopreservação social por falta de memória RAM para manter o teatro. O teatro pesa muito. Sorrir destruído por dentro ou fingir ânimo por meta corporativa gasta muito processamento. A sinceridade surge porque o cérebro decide desligar os processos em segundo plano e focar no núcleo básico para não enlouquecer. E aí mora o perigo para toda a estrutura em volta. Se conectarmos isso com o quadro geral, a ameaça fica muito clara. Com total imparcialidade na análise sociológica, os autores explicam que a economia da insuficiência atual precisa que as pessoas acreditem que são defeituosas. Que precisam de validação o tempo todo. Exatamente. Se alguém adota sinceridade radical por pura exaustão, essa base do mercado treme. Uma mente que desiste de performar o sucesso social deixa de se sentir incompleta. E alguém que não se sente em déficit não compra o próximo gadget inútil preencher um vazio que nem existe mais. A máquina trava. As fontes descrevem o estado que vem depois dessa ruptura como niilismo otimista. O processador desiste e entra no modo glorioso. O módulo de legado e posteridade é apagado. Ele é desinstalado. Isso. Ao encarar que o universo é indiferente, a consequência não é desespero, é liberdade. O peso de tentar ser o grande vencedor do jogo social some. O foco vai todo para o presente. O gosto de um café bem extraído, a textura de uma camisa macia vira prioridade absoluta de processamento. Eles chamam isso da coragem do condenado. E o que gera pânico nas autoridades de sistema é o contágio disso. Imagina um ambiente de produtividade tóxica. O gerente inventa uma urgência maluca. Alguém no modo de niilismo otimista não tem taquicardia. A pessoa responde com educação, tipo, olha, farei o meu melhor, mas o sol continuará a nascer amanhã. Isso retira o poder de compressão do sistema na hora. Na hora. A sinceridade consome muito menos RAM que a mentira social. As pessoas ao redor percebem o alívio e sentem a tentação de economizar energia também. É um contágio involuntário. Mas é óbvio que as estruturas não iam aceitar essa debandada quietas. As fontes afirmam que o algoritmo entra em alerta vermelho e ativa o protocolo de recaptura. Como que essa operação cirúrgica para colocar a pessoa de volta no moedor de carne? Eles detalham 4 ataques sistemáticos. O primeiro é o Shadow Ban da serenidade, junto com um ataque de FOMO. O medo de ficar de fora, né? Isso! Uma mente pacífica não gera atrito online, logo não retém atenção na tela. O algoritmo isola essa pessoa para a calma não se espalhar e inunda o feed dela com imagens de sucesso de pessoas da mesma idade, tentando forçar aquele módulo de comparação a religar. Diminui a pessoa para ela voltar a correr na rodinha. E se ela ignorar a isca? Aí entra o segundo vetor, a comercialização do desapego. É de uma ironia enorme. O mercado vê que a pessoa quer paz e empacota isso como um produto premium. Os famosos retiros. Vender retiro de silêncio de 5.000 euros, aplicativos de meditação caros,
camiseta com frase irônica sobre o universo. A ideia é fornecer acessórios para a pessoa consumir a própria tentativa de escapar do consumo. É vender o antídoto com o mesmo rótulo do veneno. Mas e se a pessoa recusa comprar até a própria paz? O sistema vai para o terceiro nível, a patologização. Quando alguém recusa a urgência num ambiente de puro caos, o sistema passa a tratar a pessoa como um equipamento defeituoso. Começam a criar rótulos médicos hipotéticos, como déficit de ambição funcional. Tentam dizer que não ter pânico é sinal de apatia doentia? Exato, que precisa ser medicado para voltar para o nível padrão de histeria produtiva. E o quarto vetor, que é o mais perigoso, apela para o ego. A armadilha da romantização do propósito. Isso mesmo. O sistema apela para a vaidade. Dizem que o indivíduo tem um dom e que o mundo precisa urgentemente dele. Eles pegam aquela engrenagem velha de exaustão e colocam uma capa de missão heróica, reativando o hiperfoco como se fosse um sacrifício nobre. E a resposta final da pessoa contra essa ofensiva do algoritmo é puxar o cabo da tomada de vez. O indivíduo vira um eremita digital. Ele começa o que os textos chamam de bloqueio de IP existencial. E eles alertam que dói no começo. O cérebro sofre. Dá a síndrome do membro fantasma digital. O telefone vibra no bolso vazio. A mente pede aquela dopamina barata. Mas depois da crise de abstinência, a visão que estava presa a 30 centímetros da tela foca no horizonte. A atenção se restaura para criar o jardim analógico. Fisicalidade pura e lentidão dão as regras. O que levanta uma questão importantíssima no final desse processo. O manual não fala que o eremita fica isolado na caverna para sempre. Ele faz o retorno subversivo. Cavalo de Troia. O cavalo de Troia da indiferença. Ele volta a circular nos mesmos lugares, mas está imune ao clickbait. E ele volta para os encontros sociais com a arma mais letal, a atenção plena e indevida. Num grupo onde todo mundo olha para o celular a cada minuto, o eremita não olha a tela. Ele olha as pessoas nos olhos, ele escuta até o fim. Isso causa um curto-circuito. Causa um desconforto agudo nos outros. Mas depois, por espelhamento neurológico, cria o vírus da calma. Os outros percebem a própria agitação, baixam a voz, guardam os aparelhos. Ele desestabiliza a matriz de distração só pela recusa de ser fragmentado. Então, o que tudo isso significa, né? Compilando toda essa análise, a revelação é que o sistema de atenção e estresse só tem poder enquanto a gente acreditar que os pixels de status são reais. A urgência artificial. Exato. Quando o cérebro percebe a ilusão e para de enviar energia para alimentar esse software, o sistema perde totalmente a força. Para amarrar isso, a grande lição das fontes é que a solução para essa tela azul da existência não é instalar mais aplicativos de produtividade. A resposta é aceitar nossa biologia e rir da tentativa do sistema de manter a gente em pânico. É uma quebra total de paradigma. E para a gente encerrar, deixo um pensamento provocativo em cima de tudo isso para quem nos ouve pensar. Se a atenção e a ansiedade humanas são literalmente a eletricidade que mantém o software digital rodando, o que acontece com a inteligência artificial quando a inteligência biológica simplesmente decide cruzar os braços e cortar a limitação desses dados gerados por estresse? Vai faltar energia. Será que o verdadeiro próximo salto evolutivo humano não é se fundir com chips e máquinas, mas simplesmente a nossa capacidade de nos tornarmos opacos, desinteressantes e completamente invisíveis para elas? Fica a provocação. Agradecemos muito a companhia de todos nessa exploração de hoje. E fica o convite silencioso. Considere fechar esse aplicativo agora, vá até a janela e dedique uns minutos para observar uma árvore na sua perfeita renderização tridimensional analógica. Um abraço e até a próxima. Transcenda o holograma. Desperte.